pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica, eu sou de Belo Horizonte e eu fiz 2 intercâmbios. Um intercâmbio de estudo em São Francisco, nos Estados Unidos, e um intercâmbio de trabalho também nos Estados Unidos, mas dessa vez em Wisconsin Dells. Eu queria primeiro agradecer a Pri por essa oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência com vocês e contar um pouquinho, então bora lá! Olha, como foi que eu tive essa ideia de fazer o intercâmbio? Na verdade, eu meio que embarquei na ideia do meu irmão. Mais ou menos no final de 2011, assim, eu tinha ouvido falar do programa ICP, que é aquele de trabalho na Disney, e eu fiquei muito afim de fazer esse programa, pesquisei, olhei as agências, tudo, e só tem uma agência que faz. Só que aí eu fui lá e assim, o intercâmbio em si precisava de ter o inglês avançado, tinha o tal do Disney Look, questão de o cabelo não pode ser todo colorido, tatuagem aparecendo, tem tatuagem aqui, tem nas costas. Aí eu falei, nossa, eu não vou conseguir fazer. Mas de qualquer forma, eu queria fazer um intercâmbio de trabalho. Aí eu pensei, caramba, eu vou precisar de inglês pra fazer um intercâmbio de trabalho, porque meu inglês era bem mais ou menos, aqueles que a gente aprende mesmo em escola, né? E aí eu procurei um intercâmbio de estudo, na verdade, meu irmão estava procurando um intercâmbio de estudo, ele estava olhando Irlanda, Austrália, aqueles intercâmbios de estudo e trabalho, e eu acabei embarcando na dele. E aí a gente decidiu por fazer cerca de 3 meses nos Estados Unidos um intercâmbio só de estudo, porque aí os dois poderiam ir. E assim foi, a gente começou a pesquisar, começou a procurar algumas opções, e aí a gente chegou numa agência, a mesma até que faz o ICP, quando eu olhei o ICP, apresentaram pra gente a opção de São Francisco. Aí você fala assim, você escolheu São Francisco, foi uma cidade, né, que você tinha ficado super interessado? Então, mais ou menos. Na verdade, eles que foram apresentando pra gente algumas opções, mostraram San Diego, Nova York, São Francisco, Los Angeles. A gente pensou que a gente queria alguma coisa na Califórnia, então a gente já foi eliminando Nova York, esses lugares assim, até porque era muito mais caro. E San Diego falaram que tinha muito brasileiro, muitos latinos, aí São Francisco ficou como aquele lugar que não tem tanto brasileiro assim, ledo engano. Mas enfim. E aí a escola, a gente escolheu também por ser uma escola mais dinâmica, por ser uma escola que proporcionava algumas matérias diferentes, não era só gramática, conversação, tipo tudo, sabe, dentro de sala de aula o tempo todo. Eles tinham algumas aulas super diferentes e isso me encantou muito na época. E aí decidimos por ir para São Francisco no final de janeiro de 2012. Nós dois fomos fazer o intercâmbio, então minha mãe ficou sozinha aqui no Brasil. Chegando lá, a família era uma família de filipinos, eles foram sensacionais com a gente, pessoas incríveis mesmo, sabe? Eu lembro que até mesmo antes da gente embarcar, eles já tinham convidado a gente para poder participar da primeira comunhão do menino, já tinha churrasco, já tinha algumas festas, eles eram bem família, então foi super legal porque a gente já teve esse contato prévio, o que eu indico bastante. Se vocês receberem a família, sei lá, 15, 7 dias com antecedência, mandem um e-mail, conversem com eles, até para vocês já irem se conhecendo. E aí eles buscaram a gente no aeroporto, levaram a gente pro que eles chamam lá, chama Twin Peaks, é como se fosse um mirante lá, e foi super legal porque eu lembro que a gente guardou até uma pintura que eles fizeram lá, na verdade, era um moço lá que tava fazendo com spray. Isso hoje é muito comum, mas na época não era tão comum assim. E aí eu achei aquilo sensacional, falei, caramba, o que é isso e tal, essa cidade é incrível, essa cidade é linda, tem tudo. E foi muito sensacional isso, sabe? Beleza, fizemos isso, fomos pra casa, eles mostraram onde que era o ponto de ônibus no início. Era super perto, assim, apesar que São Francisco é muito morro, então acaba que, tipo, você fica naquela questão de cansaço, assim, porque se você para aqui, você vai ter um morrão pra subir. Fato, é sempre assim, é difícil ter uma rua muito reta. Tirando uma parte central e olhe lá. E aí, moçada, a gente ia pegar
Pra ir, você só descia a rua e pegava o que eles chamam de Muni, que é como se fosse um metrô, mas é um metrô que ele também anda fora da terra, né? Não é só, tipo, lá eles têm o BART, que é totalmente metrô, que liga de uma cidade pra outra. Tem o Muni e os ônibus e os cable cars. E aí você tem o Clipping Card, que é um cartãozinho mensal que você paga e você pode usar todos. Aí você escolhe se você quer incluir o BART ou não nesse cartão. Como eu não precisava ficar utilizando o BART, eu não incluí, porque ele é mais pra quem mora às vezes numa cidade próxima, tipo região metropolitana, assim. Então, assim, já mostraram pra gente onde pegava esse Muni, né? E no primeiro dia que a gente foi, assim, foi aquela coisa assim, tipo, sonho, sabe? Quando você não tá acreditando que você tá ali. Cara, eu olhava assim e eu falava, gente, eu tô aqui, tipo assim, que sonho que tá se realizando, né? Porque eu sempre quis fazer intercâmbio, mas eu nunca tive coragem de fazer. Eu sempre tive medo, eu sempre achei que ia ser assim, terrível. Eu falei, não vou conseguir nunca fazer um intercâmbio. Então, quando meu irmão falou que ia, eu falei, cara, agora é minha chance de fazer. Então foi assim, parecia que eu tava sonhando, sabe? Quando a gente chega lá, a gente faz o teste de nivelamento. E eu lembro que eu fiquei com muita vergonha de falar. Isso é até um conselho que eu dou pra vocês, não fique com vergonha de falar, gente, porque acaba que vocês perdem muitas oportunidades. Por que que eu falo isso? Quando eu fiz meu teste de nivelamento, eu não consegui conversar direito. E aí, na conversação, eles me colocaram no básico. E eu já tinha feito muito tempo de inglês, e antes de embarcar, eu tinha feito um intensivão de inglês. Eu e meu irmão, a gente fez um mês, assim, super intensivo de inglês, pra chegar lá e ter, pelo menos o mínimo, assim, pra desenvolver. E aí eu fiquei no básico, eu falei, como assim, gente? E uma coisa que é legal nessa escola, que é bem interessante que eu achei, que não são todas as escolas que são assim, que é o quê? Em cada habilidade, ou seja, conversação, gramática, escrita, audição, né, tudo, listening, cada uma você fica num nível diferente. Então vai de acordo realmente com as suas dificuldades. E isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, porque facilita muito. Porque às vezes você tem sua conversação ótima, mas na hora de escrever é mais complicado. Então você fica lá na conversação no intermediário 2, 3 e na gramática no intermediário 1, por exemplo. Então você consegue desenvolver aquilo que você realmente precisa, sabe? Você consegue melhorar aquilo que você realmente precisa. E isso eu achei, assim, incrível, né? E aí eu lembro que eu escolhi uma matéria, que aí, além das matérias comuns, você pode escolher as eletivas, e foi até o que eu falei que a gente escolheu essa escola, porque ela é muito, muito, muito dinâmica mesmo. Eu escolhi uma que era inglês através de São Francisco. E, gente, foi incrível, porque eu que não conseguia ficar, tipo, em sala de aula o tempo todo, a gente saía 2 vezes por semana pra passear por São Francisco e conhecer algumas coisas por lá. Então a gente foi, tipo, no Little Italy, a gente foi no bairro chinês, que eu esqueci, Chinese alguma coisa, no Golden Gate Park, no Presídio. Presídio é o nome de um bairro lá. A gente foi em vários lugares muito legais. E aí a gente chegava dentro de sala de aula e ficava conversando sobre aqueles lugares que a gente viu. Então isso foi muito legal, a dinâmica é muito boa. E aqui, vocês lembram que eu falei que eu fiquei no básico em conversação, né? Quando eu comentei com meu irmão que eu tinha ficado no básico, ele chegou aí na diretora pra poder falar com ela, pra me colocar no nível um pouco mais avançado e tal. Aí ela falou, não, vamos esperar um pouquinho, porque ela não conseguiu conversar e tal. Aí eu refiz o teste e aí eu fiquei no intermediário. Então, um conselho que eu dou, gente: no primeiro dia de aula, que vai ser o teste de nivelamento, vai ser quando você vai escolher as matérias, tudo que você vai fazer, tenha calma e faça tranquilamente. Não fique com vergonha, fale, mesmo se tiver errado, você está indo para estudar. Então, a intenção ali é aprender. Claro que você vai errar, é claro que você vai acertar, mas não deixe de falar com vergonha, porque senão você acaba perdendo muitas oportunidades por causa disso. Bom, continuando, as aulas sempre foram super legais, a escola é muito boa. Infelizmente, essa escola que eu estudei, que é a ILSC, ela não tem mais nos Estados Unidos, mas ela tem hoje no Canadá, na Austrália e na Índia. É uma escola muito legal, eu super recomendo, ela é muito boa. E ela oferece muitos passeios, então assim, todos os dias, depois da aula, a minha aula, ele era chamado de full time. Eles têm o part-time, que teria tanto de manhã quanto de tarde, aí depende
depende do país. Por exemplo, o brasileiro normalmente não pode fazer de tarde, só de manhã. Tem o full time, que era o meu caso, que as minhas aulas de segunda a quinta era até mais ou menos 2h30, 3 horas, e na sexta-feira era até meio-dia. E tem o full time intensive, que todos os dias vai até mais ou menos 4 horas da tarde, e na sexta-feira também vai até meio-dia. É alguma coisa nesse estilo. A minha era o full time, então quando acabava a aula, os passeios que já saíam às 3 horas, a gente já pegava e já ia passear com eles. Eles ofereciam também algumas viagens com uns preços bons, mas acabou que a gente não fez, porque a gente ia fazer uma viagem no final do intercâmbio, então a gente decidiu por passear, mas por perto. E também porque a gente já tinha uma outra viagem planejada. Como que foi? A gente foi pra Lake Tahoe, foi mais ou menos no início de fevereiro. A gente foi tanto pra Lake Tahoe e também conhecemos Palo Alto. Tem até uma história super engraçada, que a gente conheceu Stanford, que é a universidade, a gente conheceu o Facebook e o Google. A do Facebook, que foi engraçada, que eu adoro contar essa história, porque foi realmente, tipo assim, aquela coisa, quando você ajuda sem olhar, sem nada, acaba que você tem, né, uma retribuição divina, digamos assim. Como que aconteceu? A gente chegou primeiro no Facebook e tava fechado, falou que não era ali, que tinha mudado de endereço, na verdade não tava fechado, tinha mudado de endereço. E quando a gente foi pro novo, chegou lá e eles falaram que não podia visitar, que era só quem, tipo, escolas, ou você tinha que ter agendado previamente e tal, e a gente não tinha feito isso. Nisso eu falei assim, vamos só tirar a foto lá no joinha, né, que tem na entrada lá, e aí a gente vai embora. Enquanto a gente tava tirando a foto lá no joinha, tava eu, meu irmão, tinham mais 2 brasileiros e um francês. Tava lá tirando as fotos, nisso apareceu um homem com uma placa, tipo uma placa mesmo, um negócio assim de um suco que ele vendia, e ele ia dentro do Facebook pra poder fazer uma reunião pra fazer propaganda desse suco dele no Facebook. Eu não sei como é que era antigamente, mas ele precisava fazer essa propaganda com eles lá. Essa propaganda não, desculpa, essa reunião. E aí, quando a gente tava lá fora e ele pediu a nossa ajuda, a gente ficou, não, mas como é que nós vamos fazer, né? Tipo, pra segurar, não podia aparecer e tal. Aí a gente foi, ajudou ele, e aí eles falaram assim, nossa, pra poder pagar vocês, não era bem pagar, tipo, uma retribuição. Vocês querem conhecer o Facebook por dentro? A gente ficou tipo assim, como assim, né? Tipo, falaram pra gente que não podia e tal. Ele falou assim, não, como eu vou ter essa reunião, eu posso pedir pra que vocês entrem comigo. Gente, nós entramos no Facebook. Quando a gente entrou lá, tinha um painel gigante com o nome de todo mundo, onde que cada um tava dentro lá do prédio do Facebook. Tinha aquele a famosa cafeteria, né, a lanchonete, que você podia pegar qualquer coisa de graça. Você pegava M&M's, Coca-Cola, tudo de graça. Então, tipo assim, a gente conheceu uma coisa que eu não esperava conhecer. Depois disso a gente foi pro Google, só que lá no Google tava realmente totalmente fechado, a empresa não tava nem tipo, não pode visitar, estava fechado. E aí a gente só andou com aquelas bicicletas coloridas ali por fora, que tava super escuro, minhas fotos também estão todas escuras, até nem é muito boa pra mostrar. Mas foi incrível, assim, foi simplesmente sensacional. Isso foi tipo numa sexta-feira, numa sexta-feira. No sábado a gente foi pra Lake Tahoe e foi minha primeira vez dirigindo um carro automático, na época isso foi em 2012, dirigindo tipo numa montanha, porque pra ir pra lá tem uma montanha, e na neve. E foi assustador. Só posso dizer que foi assustador, mas foi muito legal também, foi uma experiência muito interessante. Chegando lá, a gente passou, tipo, no Walmart, tinha aquelas coisas gigantes, né? Porque lá eles têm essas coisas com as comidas muito grandes. Depois a gente foi pro hotel e no dia seguinte a gente foi esquiar. E foi interessante porque também era a minha primeira vez vendo neve e esquiando. E foi assim, foi muito interessante. Apesar que eu tenho uma outra história também disso, que foi que quando a gente tava subindo no lift, eram 3 pessoas na cadeirinha, quando meu irmão desceu, só que o meu esqui, ele grudou no esqui do menino que tava com a gente, e aí eu caí pra frente. No que eu caí pra frente, o menino começou a gritar, help me, help me, help me. A moça, em vez de parar o negócio, ela saiu de lá e o trem andando. Gente, foi assim, não sei como que eu não machuquei sério, de verdade. O que aconteceu foi assim, meu joelho ficou super roxo mesmo, tava doendo pra caramba, eu não conseguia mexer o joelho ali por um tempinho, mas depois eu desci, mas eu desci uma vez só. Eu acabei pegando um pouco de trauma, assim, decidi não fazer mais aquilo. Hoje em dia eu tenho vontade de fazer de novo, eu quero fazer de novo, mas ainda não tive oportunidade.
Mas tudo bem. Voltamos para São Francisco e o que eu posso falar assim primeiro com relação à escola para vocês é que a escola foi incrível, a didática deles era muito boa, os professores eram muito bons, a infraestrutura da escola era muito boa, ela ficava numa região super central, o que eles chamam lá de Embarcadero Center, que é como se fosse um Financial District de Nova York, seria a mesma coisa lá. E tudo acontecia por ali, sabe? Era super de fácil acesso, tinha parques por perto. A gente visitou uma cervejaria pra saber como é que fazia a cerveja. A gente visitou várias coisas. Então, assim, o meu intercâmbio de estudo, eu falo que foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Na época, eu fazia direito. E aí, lá em São Francisco, tem a famosa Alcatraz. Não sei se vocês já viram um filme que chama Fuga de Alcatraz, que é um filme muito legal pra ver também. Eu adoro esse tipo de filme. E eu conheci Alcatraz, eu fui lá de manhã, de tarde, de noite, tipo, fiz todos os tours possíveis por lá. A gente foi no Pier 39, no Fisherman's Wharf. Sério, São Francisco é uma cidade que eu recomendo de olhos totalmente fechados. É uma cidade incrível, é frio, não é uma cidade quente, assim, por ser perto do mar, no inverno é bem frio, venta bastante, na verdade, é mais vento do que o frio em si, então a sensação térmica cai lá embaixo. Mas é incrível, sério, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, essa questão do estudo. Eu lembro que eu cheguei lá em 2 meses mais ou menos, eu avancei 2 níveis, então eu não vou lembrar exatamente qual nível que eu cheguei, mas vamos colocar intermediário 1 e sair tipo no 3 pro 4, mais ou menos. E foi incrível, eu falo muito que foi incrível porque foi uma experiência assim que eu guardo pra vida, que me fez crescer muito, sabe? Essa oportunidade de morar fora, a gente foi em festas deles lá, fui em churrasco americano, que o povo faz com hambúrguer, nem de longe parece o nosso churrasco brasileiro. Na verdade, Califórnia é um estado que tem a questão com a maconha lá, eu não me recordo se é realmente, acho que ela é legalizada de uma forma medicinal, uma coisa assim, e aí tinha algumas lojas assim de marihuana mesmo, sabe? É uma cidade totalmente aberta, eles têm um bairro que chama Castro, que é um bairro LGBTQI+, né, um bairro GLS. Eu lembro que um dia a gente estava no Pier 39, aí passou um pessoal de bicicleta, eu não sei o que era aquele momento que eles estavam fazendo, então todo mundo pelado, assim, andando de bicicleta. É tipo assim, é uma cidade totalmente open mind, sabe? Vale falar pelo Woodstock, né? Acho que foi o primeiro lugar do pessoal hippie. Então, assim, é uma cidade incrível. Se você for uma pessoa que olha mais pro lado cultural do que pra compras, apesar que agora eles têm lá também um outlet, mas se você quer mais essa parte cultural, São Francisco é uma cidade incrível, é uma cidade linda, sensacional e que vai te dar muito essa bagagem cultural. Bom, voltei pro Brasil e já queria fazer outro intercâmbio. Vocês lembram que eu falei no início que eu tava olhando o intercâmbio de trabalho? Pois bem, quando eu cheguei, eu decidi que eu queria fazer um programa que chama Work Experience. Esse programa é um programa de trabalho no exterior, nos Estados Unidos, e que você vai durante as suas férias de faculdade. Então, eu fui para esse intercâmbio em dezembro de 2012, ou seja, eu voltei do outro mais ou menos em abril, porque depois do intercâmbio, eu e meu irmão, a gente já foi pra Disney, e a gente ficou mais ou menos uns 15 dias lá. Quando eu voltei, eu fui numa outra agência e fechei o meu intercâmbio de work. Esse intercâmbio, eu fui salva-vidas, pra quem não sabe, eu fui salva-vidas nos Estados Unidos e foi uma opção muito interessante também. Eu lembro que quando eu fui na agência, eu já fui, entre aspas, tarde, porque sempre quem fecha antes tem mais oportunidade de trabalho e a maioria das pessoas escolhe, tipo, estação de esqui, escolhe lojas, restaurantes, mas na época que eu fui, tinha mais parque aquático. E eu também não queria trabalhar muito diretamente com frio. Hoje eu me arrependo um pouquinho. Eu acho que se eu tivesse ido trabalhar em estação de esqui, teria sido um pouco mais proveitoso na questão do idioma. Mas foi interessante também. Se eu até tiver que falar qual dos dois que eu gostei mais do de estudo do que do de trabalho. Então você tem toda uma preparação. Então eu escolhi que eu ia trabalhar em parque aquático. Mais ou menos em julho, eu fiz uma entrevista com o Kalahari, que foi o empregador que eu trabalhei. E aí a gente tinha que fazer tipo uma prova de natação, tinha que responder algumas perguntas em inglês. A entrevista foi com o próprio empregador, não foi com
ninguém de agência. E depois, mais ou menos uma semana... Não, na verdade, no meu caso, eles deram a resposta na hora. Em outubro para novembro, a gente tirou o visto e em dezembro todo mundo embarca. É um processo que até você fazer a sua entrevista, ele anda meio lento, mas depois ele começa a andar mais rápido, assim. E aí, chegamos nos Estados Unidos, a gente teve um treinamento lá em Wisconsin, treinamento de primeiros socorros, treinamento de saber como lidar com o cliente, né, com o hóspede, porque lá tinha tanto salva-vidas quanto housekeepers. E aí, o trabalho, que era um pouco diferente, assim, não tinha final de semana nesse intercâmbio, a gente fala assim, mas aí vai chegar final de semana, eu tô livre, posso fazer o que eu quiser. Não, gente, você tá numa área de turismo, numa área de hospitalidade, então não tem final de semana, porque o pessoal está lá em viagem e você tá pra cuidar deles. Então, o que aconteceu foi o quê? Eu tinha folga, se eu não me engano, quarta e, sexta, uma coisa assim, e meu trabalho era, de 10 da manhã quase a 10 da noite, assim, era bem puxado, a gente trabalhava cerca de 40 horas semanais, só que como a gente tinha 2 a 3 dias de folga, eu trabalhava quase 12 horas por dia, e aí a gente ficava mais ou menos do horário que abria até o horário que fechava. E o trabalho de salva-vidas é você ficar andando mais ou menos de um lado pro outro, assim, da piscina, conversando com as pessoas e vendo o que tá acontecendo. Então é um trabalho um pouco mais monótono. Nesse tipo de intercâmbio, você consegue viajar, consegue passear, mas depende muito da cidade que você vai. Então, por exemplo, eu que fui pra Wisconsin Dells, dava pra ir, por exemplo, pra Chicago, o pessoal chegou aí pra Milwaukee, pra Madison, fazia essas pequenas viagens, assim, porque juntava os dias, aí você podia falar pra outra pessoa também trabalhar no seu lugar, não tinha problema, e aí você conseguia viajar. Eu não viajei tanto também durante, eu mais passeei, porque no final eu ia pra Nova York, então eu preferi juntar o meu dinheiro pra eu conseguir viajar mais no final do intercâmbio. Durante o intercâmbio, eu assumo que eu não fui muito trabalhadora, digamos assim. Eu sempre dava meu shift pra outras pessoas, mas eu conseguia aproveitar muito. Nesse tipo de intercâmbio, a gente fala bastante, porque você tá ali pra poder conversar diretamente com o hóspede. Então você tira muita dúvida, você conversa muito. Tem muita criança que vem bater papo com você. E é interessante também que nesse tipo de intercâmbio tinha muitos americanos, principalmente o pessoal de high school. Por quê? Porque eles têm essa questão, esse costume de trabalhar nas férias de escola, né? Ou até mesmo durante a escola. E eu achei isso muito interessante, porque tava assim de menino e menina de 16, 17 anos, trabalhando de part-time, né? Trabalhando meio horário pra ganhar um dinheiro ali. Eu achei isso muito legal. Esse intercâmbio, a gente ficou hospedado em um hotel. Lá eles chamam de motel, que é aqueles hotéis mais simples, mais próximo da estrada, à rua, assim, são hotéis mais simples. O meu era do lado de um cemitério. Sim, de um lado de um cemitério totalmente aberto, uma coisa louca, o pessoal falava que via coisas, enfim. Não quero entrar nesse assunto porque já me dá um certo medinho. Eu dividia quarto com uma outra menina, e aí nesse hotel tinha brasileiros, tinha peruanos, chilenos, porque a maior parte das pessoas que fazem esse intercâmbio é o pessoal da América do Sul, não, do Hemisfério Sul, porque aí a grade escolar é mais ou menos parecida, de janeiro a dezembro, né? Então, esse pessoal consegue fazer mais esse tipo de intercâmbio. Eu ganhava um salário por hora, então eu ganhava cerca de $7 por hora. Se eu quisesse trabalhar na piscina funda, que eu não quis, porque eu era muito magrinha e eu fiquei com medo de acabar prejudicando alguém na hora de salvar, né? Então eu preferi não fazer e eu ganhava acho que só 25 centavos a mais por hora. Mas lá tinha piscina de onda, tinha uma lá que eles imitavam como se fosse um mar, assim, pra você poder surfar. Era muito legal, eu fui umas 2 vezes, mas levei altos capotes, mas era bem legal também esse brinquedo. Eles tinham uma piscina que era pra maior de 21, que tinha um bar, e a piscina era do lado de fora, então tava tudo nevando, a piscina quente, e aí você tinha aquele clima totalmente diferente, era super legal também. E lá em Wisconsin Dells, eles têm muitos parques aquáticos, não é só o Kalahari. Tem o Wilderness, tem o Great Wolf, tem Monte Olympus e tem outros lá também. Então é legal porque não tem gente só no Kalahari, tinha gente em vários outros parques aquáticos também. E assim, quando eu voltei pro Brasil, depois desse intercâmbio, eu fiquei lá por volta também de umas 12 semanas, depois eu fui pra Nova York, passei em Nova York também. Eu procurei trabalho numa agência de intercâmbio e trabalhei lá por muitos anos, na agência inclusive que eu fiz esse meu intercâmbio de trabalho. E é muito legal porque eu pude ver o outro lado, né? Porque eu fiz os 2 intercâmbios, eu tive a experiência do intercambista
e depois eu tive a experiência do consultor, que é a pessoa que vai te ajudar com isso, né? E foi muito legal, assim, foi um trabalho muito bom, porque a gente trabalha realizando sonhos, como eu consegui realizar o meu de fazer o intercâmbio. E o que eu posso falar, assim, de uma maneira geral de intercâmbio, é que nem tudo são flores, e nenhum intercâmbio nem tudo são flores, mas eu acho que vai muito de você, de como que você vai fazer o seu intercâmbio. Uma frase que eu sempre falo é: você que faz o seu intercâmbio. Se você chega, só foca nas coisas ruins, só, tipo, acontece alguma coisa no seu dia, você já tira aquilo como seu dia foi ruim, não adianta. Então, assim, o que eu falo é: tenta aproveitar ao máximo. Gente, eu saía todo dia, eu aproveitava, eu estudei, eu fiz amizade com os professores, com as pessoas, outros alunos. Tinha gente do mundo inteiro, gente, tinha gente do mundo inteiro na minha escola. Eu lembro até que teve um caso também, voltando lá no de estudo, tinha uma japonesa, se eu não me engano, e brasileiro a gente tem costume de sair abraçando, né? Meu irmão, ele foi abraçar essa menina e essa menina começou a chorar. Tipo assim, a gente não entendeu o que aconteceu. É porque no país dela não era costume abraçar, né? E aí era como se estivesse, tipo, invadindo a privacidade dela. Era isso, né, pra ela. Então, assim, a gente aprende muito, sabe? O intercâmbio, ele é pra gente poder crescer, pra gente amadurecer, pra gente poder aproveitar, pra gente turistar, pra gente comer coisas diferentes. Os dois intercâmbios, pra mim, eles tiveram pontos muito importantes na minha vida. O trabalho que eu tive por muitos anos na agência de intercâmbio foi por causa desses dois programas que eu fiz. Então, assim, eu acho que só tem a somar. Igual eu falei, nem tudo são flores. Claro que muita gente passa por situações complicadas nos seus intercâmbios. A gente tem hoje intercâmbio de au pair, high school, teen, curso de idiomas, curso de trabalho, então tem muita opção. E é claro que às vezes uma pessoa passa por uma situação ou outra ruim, mas tenta sempre tirar uma coisa boa disso, que com certeza seu intercâmbio vai ser incrível. Eu sou a primeira pessoa a incentivar qualquer um a fazer intercâmbio, porque pra mim não tem nada melhor, gente. É uma experiência muito boa. Quem tiver a oportunidade, faça. Se eu pudesse, eu faria de novo intercâmbio, porque eu tô numa outra fase de vida, mas se surgir uma oportunidade, com certeza eu faço de novo, porque é uma experiência que todo mundo deve ter. Vou me despedindo por aqui, agradecendo a Pri mais uma vez por essa oportunidade. Hoje eu trabalho com as redes sociais, eu tenho um canal no YouTube e principalmente um canal no Instagram. Eu tenho um Instagram que eu falo muito sobre intercâmbios e sobre viagem, que se chama Conhecendo Destinos, a Pri vai pôr aqui pra mim. Eu tenho mais de 7 anos de experiências com intercâmbio e, assim, o meu Instagram eu tento colocar realmente tudo pra vocês, gente. Muitas dicas, muitas informações, eu falo de muitos países, de tipos de intercâmbio. Eu tento colocar o máximo de informação lá pra poder ajudar vocês a trilhar, a conseguir realizar o intercâmbio dos seus sonhos, que eu acho que pra mim é o mais importante. Se você conseguir pegar uma dica minha e já te ajudar, pra mim já tá muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei contar a minha história pra vocês. E se tiver faltando alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar lá no meu Instagram, que eu vou estar pronta pra responder vocês, tá bom? Beijo, tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, com o assunto "Quero participar de Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz para vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!